Olá, boa noite. Inaptidão de doadores de sangue. No Hemocentro de Uberlândia, a taxa de candidatos que não podem doar sangue chega a 20%. Tem também um projeto curioso na UFO voltado para mobilidade. Alunos do curso de administração arrecadam lacres de latinhas e trocam por cadeiras de rodas. E mais, a movimentação na 4ª semana de comunicação organizada pelo curso de jornalismo da UFO. E os detalhes do congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, Abrace. É agora no TVU Notícias. Acontece na Universidade Federal de Uberlândia a 4ª semana de comunicação organizada pelo curso de jornalismo. O evento conta com vários convidados, palestras e oficinas. A semana contou com jornalistas e profissionais de outras áreas. Esta é a 4ª edição do evento, promovido pela coordenação e alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. O evento trouxe palestras, oficinas e discussões. A nossa palestra de abertura foi sobre democratização da comunicação, sobre concessões públicas, sistemas, que eu acho que merece destaque. A gente vai ter a palestra sobre o processo de impeachment da Dilma e a questão da cobertura da imprensa, no geral, e qual a relação da imprensa com o processo de impeachment. E também vamos ter uma palestra sobre Vozes de Mariana, que foi a cobertura do desastre em Mariana, o ano passado, em novembro. Além de trazer um pouco da experiência dos palestrantes convidados, a Semana de Comunicação também tratou dos desafios da área. Muito do jornalismo a gente aprende com as pessoas mais experientes, Então é sempre bom trazer esses espaços para que os alunos vejam mesmo como está o mercado e vejam além da academia, Porque talvez a gente foque demais aqui em, ler muito texto e tudo mais e acaba não pensando tanto no depois, não pensando tanto na prática. Lucas sempre teve interesse pela área. Está no 4º período do curso de jornalismo. O jovem destaca a importância de participar de uma semana como esta. A gente que está no curso ainda, a gente não tem muita visão de mercado. Então, essa oportunidade daqui, conversando com esses profissionais, que já tem um pouco dessa experiência, é muito gratificante para a gente. Porque a gente vê que é possível, você está desenvolvendo um trabalho aqui na faculdade e quando formar, pode ter campo para a gente estar trabalhando. A liberdade de expressão é um direito fundamental e está garantida no texto constitucional brasileiro. Muitas pessoas não conhecem alguns limites e deixam de cumprir outras questões tão importantes relacionadas à liberdade. Entenda um pouco melhor o assunto com essa entrevista. Olá, Gislene, é isso mesmo. A liberdade de expressão é um direito, mas muitas vezes ela acaba confundida em algumas situações. Quem vai ajudar a esclarecer um pouco sobre os limites é a Jaqueline Souza, que é integrante da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Uberlândia. Bom, Jaqueline, o que diz a lei? Bom, a liberdade de expressão ela é um direito, que está assegurado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e no Brasil ela tem previsão na Constituição Federal, especialmente ali no seu artigo 5º, E para nós a questão crucial hoje é definir como fazer para que a liberdade de expressão ela coexista com outros direitos fundamentais. Então a liberdade de expressão ela tem limites na própria legislação. Quando, por exemplo, a liberdade de expressão ela conflita com outros direitos, como é o caso do direito à personalidade, que é a proteção da intimidade, da privacidade, da honra da pessoa, e nesse caso tem que ter um sopesamento de quais desses valores vão prevalecer diante do caso concreto. Como identificar, Jaqueline, por exemplo, se a pessoa está simplesmente fazendo uso desse direito ou não, está insultando, agredindo alguma pessoa? Isso, é importante a gente diferenciar liberdade de expressão de discurso de ódio. Muitas pessoas, sob o manto da proteção da liberdade de expressão, destilam opiniões preconceituosas sob o manto de que está assegurado pela liberdade de expressão, quando na verdade não está, e se trata de um discurso de ódio. Discursos de cunho homofóbicos, racistas. E é importante destacar que a pessoa que ultrapassa esses limites da liberdade de expressão, ela pode incorrer nos chamados crimes contra a honra, que o Código Penal traz para nós, que é a calúnia, a difamação, a injúria e o próprio racismo que está previsto numa legislação especial. Caso uma pessoa incorra nesse tipo de erro, quais são as penalidades?
Bom, as penalidades são as mais diversas, né? Temos, por exemplo, um exemplo que é do crime de racismo. O racismo ele é inafiançável e imprescritível, né? Então, assim, é bom que se tenha em mente, né, que esse tipo de conduta pode, sim, ocasionar uma penalidade, inclusive, mais severa, como nas questões do racismo. Na verdade, é um direito adquirido, é muito importante para toda a sociedade, só é preciso tomar alguns cuidados. Com certeza, né? E a gente enfoca muito a questão do respeito, né? Respeitar o diferente, respeitar o outro, né? Eu acho que a palavra-chave nesses casos é o bom senso e principalmente o respeito. E quais são os principais desafios da lei, né, para que ela seja cumprida, né, e adotada de fato? Bom, eu acredito que os principais desafios é, de fato, fazer esse sopesamento quando eu tenho um conflito de direitos, né? Então, eu acredito assim que, e diante do caso concreto, né, aquele princípio que melhor se adequar ao caso é o que vai prevalecer. Então, eu acredito que o maior desafio é realmente, assim, tem toda a questão cultural, né, do fato do país ser um país desigual, de haver diversas diferenças e o fato dessas diferenças nem sempre serem respeitadas. Eu acho que esse é o maior desafio. A gente está em tempo de, né, tecnologia, internet aí à disposição de qualquer um praticamente, e em que se fala quase tudo. A internet também, a pessoa está aí dentro de um quadro que pode ser punida, né? Às vezes a pessoa pensa que porque está falando na internet, nada vai acontecer. Isso. A pessoa também que faz uso da internet também está sujeita às combinações legais, né? Importante a gente enfatizar isso, porque muitos acreditam que, como está na internet, está imune, né? E, na verdade, não. Recentemente, nós tivemos uma declaração, né, do apresentador Danilo Gentili, que repercutiu no país todo, né, quando ele comparou a senadora Regina Souza, dizendo, é senadora, eu achei que fosse a tia do café, né? Então, a população reagiu a esse discurso de uma forma, né, da forma como esperava, né, que é um discurso embutido de um certo preconceito, reforça um estigma de que ao negro não é possível estar ocupando postos altos, né, como é o caso da senadora. Então, acredito que para quem está usando a internet também pode estar sujeito às combinações legais. Ok, muito obrigado pelas informações. Gislene, é com você no estúdio. Obrigada, Erivelton, pelas informações. Hora de saber como fica o tempo amanhã, quinta-feira. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 19, mas ao longo do dia os termômetros podem marcar 31 graus. O tempo fica parcialmente nublado e pode chover. Veja no mapa a previsão para outras cidades. Em Ituiutaba, a temperatura varia entre 21 e 33 graus. Céu nublado e pode chover a qualquer momento do dia. Mínima de 19 e máxima de 32 graus em Ibiá. A previsão para amanhã é de tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva também à tarde em Indianópolis. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 20 e a máxima de 34 graus. Mínima de 19 e máxima de 33 graus em Vazante. A previsão é de sol entre nuvens e nada de chuva na cidade. Depois do intervalo, tem os detalhes da inaptidão de doadores de sangue no Hemocentro de Uberlândia. O TVU Notícias volta em instantes. Jantar à luz de velas é bom quando é uma opção. Compra consciente. APP Uberlândia. O Hemocentro de Uberlândia precisa, em média, de 2.000 doações por mês. Muitas pessoas que se candidatam para doar não estão aptas para o procedimento. Um dos pré-requisitos é ter boa saúde. O repórter Erivelton Rodrigues traz agora as informações sobre os critérios para ser um doador. Olá, é isso mesmo. Para doar sangue é preciso estar com a saúde em dia, né? E seguir alguns critérios aí estabelecidos para doadores. Só que tem muita gente que se prontifica a doar sangue e não se enquadra, né, nesses critérios. Quem vai dar os detalhes para a gente, quem pode ou não doar, é o Dr. Paulo Henrique Ribeiro Paiva, ele que é coordenador aqui do Hemocentro. Paulo, é feita toda uma triagem, né? Eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa saber dessa triagem.
O procedimento de triagem é um processo que a gente faz a seleção de quem pode doar ou quem não pode. Os objetivos principais desse processo são evitar qualquer problema que o doador possa vir a ter, né? Garantir a saúde e o bem-estar desse doador e garantir o bem-estar e a saúde de quem vai receber a bolsa de sangue também. Então, a gente tem alguns critérios que garantem a segurança do doador e outros garantem a segurança do receptor, do paciente. E como que funciona essa triagem? Após o cadastro, o doador passa por uma entrevista sucinta, rápida, onde a gente vai determinar se existe algum fator, algum problema, alguma situação que possa trazer problema à sua saúde durante o processo de doação ou alguma situação que possa trazer risco à saúde de quem vai receber esse sangue. A gente pode trazer alguns pontos, por exemplo, que excluem essas pessoas do quadro de doadores, só para quem está em casa já saber, por exemplo, não ter necessidade de procurar estando nessa situação. Sim, por exemplo, para garantir a saúde do doador, a gente vê antecedentes de problemas que ele já tenha tido, doenças cardíacas, hipertensão, crises convulsivas, etc. Então, qualquer problema prévio que possa trazer uma situação de risco para ele não é aceito, porque o doador vem em boas condições de saúde para poder fazer a sua doação, então ele tem que estar em boas condições. Por outro lado, qualquer atividade de risco que possa trazer uma contaminação nesse sangue, uma contaminação do receptor dessa bolsa, também a gente não aceita a doação. Então, fatores de risco para doenças transmissíveis pelo sangue, relacionados a comportamento sexual, relacionados a infecções que o doador possa vir ter tido na última semana, uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, uma pneumonia, situações que ele tomou antibiótico, procedimentos invasivos, tipo tatuagem, piercings, então, vacinas. São várias as situações em que impedem esse doador de fazer a sua doação. Nós tentamos fazer o esclarecimento dos doadores, né? Nós temos os principais motivos de inaptidão estão descritos no site, né? No portal. Você pode entrar no portal www.hemominas.mg.gov.br. Lá vão contar os principais impedidores da doação de sangue. Em algum desses casos, não significa que se hoje, por exemplo, uma pessoa não está apta, amanhã ela não vai estar. Na verdade, daqui a alguns dias ela não vai estar, né? A maioria das inaptidões são situações temporárias, são uma infecção, uma situação de risco que pode desaparecer depois de um período, né? Em alguns casos mais raros, a gente tem uma inaptidão definitiva, algum problema que o doador possa ter que não seja resolvido, né? E que se torna uma inaptidão definitiva, ou uma doença prévia, alguma situação que se torna essa inaptidão definitiva. Só para o pessoal em casa ter uma noção, em média, qual que é a quantidade de sangue que o Hemocentro precisa de doação mensal? Você tem essa informação para a gente? Olha, a gente distribui sangue para aproximadamente 2.500 transfusões por mês, né, dos vários hemocomponentes. Então, a gente atende em torno de 2.000 a 2.200 doadores por mês para poder atender a todos os hospitais da região. Só para reforçar, então, deixar o convite para quem tiver interesse em doar, vir aqui até o Hemocentro ou procurar outra forma de acesso juntamente com o Hemocentro. Sim, pode acessar o site, o portal, né? Pode ligar também, número 58, pode ligar aqui no Hemocentro para a gente dar as informações, ou vir no horário comercial, de segunda a sexta, das 7 às 11h30, no período da tarde, na segunda e na quarta, das 14 às 17h, e no último sábado de todo mês. Ok, muito obrigado pelas informações. Bem, é isso aí, né? Doar sangue é vida. É com você no estúdio. Obrigada novamente, Erivelton. Por falar em doação, o assunto agora é voluntariado. Apenas 1 em cada 10 brasileiros doa parte do tempo para ajudar quem precisa. Mas apesar do número reduzido, as poucas pessoas que se dispõem a fazer algo para ajudar o próximo garantem: não há dinheiro que pague pela satisfação pessoal. Mãos amigas que cuidam, que levam alegria, que dão carinho.
Na ala de hemodiálise do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, pode faltar espaço para tanto paciente, mas sobra compaixão. Rádio e Denise se conheceram em atividades voluntárias e decidiram se unir para mais um projeto, tornar o tratamento de hemodiálise menos sofrido para quem precisa dele. Por isso, todas as quintas-feiras, as duas amigas reservam dia para entreter e ouvir os pacientes. Eu acho assim que um pouquinho de cada um fizer um gesto, um pouquinho, dá algo muito grandioso. A gente pretende visitar as outras alas, artesanato, fazer jogos. Desta vez, a música é um instrumento de sensibilização. Casados há 47 anos, Dona Marília e seu José toparam participar. O repertório é escolhido com carinho e visto como parte do tratamento. Que eu tô aqui com você. A gente procura levar a paz e a harmonia, né? E a alegria também. E a participação, às vezes a pessoa está assim meio prostrada, a gente chega, vai entrando com hinos vibracionais, depois vai passando para as serestas e vai fazendo um trabalho, vai levantando a autoestima, né? Os efeitos da música logo são sentidos no ambiente. Eu sinto uma tranquilidade, né? Ajuda a gente passar o tempo, porque aqui a gente fica aqui, né, numa ociosidade, né? Então quando elas estão aqui, a gente passa o tempo bacana, né? A gente fica mais alegre, diverte com o pessoal, entendeu? Anima o ambiente. Jorge precisa da hemodiálise 3 vezes por semana. Cada sessão dura 4 horas. As atividades promovidas pelas voluntárias distraem, mas também dão esperança. Tranquiliza a gente fica mais tranquilo. Parece que até melhora mais. Isso é ótimo. Ajudar o próximo faz bem para a alma e para o corpo também. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, quem atua como voluntário vive em média 4 anos mais do que quem não faz esse tipo de trabalho. A explicação? O trabalho voluntário gera satisfação, libera endorfina, diminui o estresse e contribui para a saúde. A solidariedade melhora a saúde física e mental, proporciona prazer, contribui para o desenvolvimento de habilidades, permite acesso a novos conhecimentos e ajuda a criar novas amizades. Eu acho que a partir do momento que você faz um trabalho solidário, a palavra solidária, ela já coloca muito bem o que a gente perdeu, né? Solidariedade. O que é solidariedade? É estar atento ao sofrimento do outro, é você ter empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro, e não esse individualismo onde cada um só pensa em si próprio, e se a gente está sendo feliz e fazendo os outros felizes, que é coisa melhor que isso? Mas de acordo com a mais recente pesquisa sobre voluntariado no Brasil, o país não pode ser considerado rico de voluntários. Apenas 11% da população, cerca de 16 milhões de pessoas, realizam alguma atividade em benefício do outro sem remuneração. No Canadá, esse índice sobe para 50% e na China representa 55%. A mudança da realidade brasileira pode estar na participação mais efetiva da juventude, já que 8 a cada 10 jovens nunca se envolveram em ações solidárias. O jovem tem que ter alguém que ele admira, que seja o exemplo, que faça as coisas não porque é obrigatório, mas porque é bom fazer aquilo. Então, acho que tudo vem do exemplo. E cabe aos pais, através do exemplo, educar e preparar os filhos não só para um mundo competitivo, mas que esses filhos eles pensem muito mais em serem cidadãos solidários do que consumidores e devedores, né? Neste salão de beleza, a quinta-feira também é dia de solidariedade. Cortes de cabelo são gratuitos para idosos que não têm condição de pagar pelo novo look. Os idosos, quando aposentam, ficam em casa, eles têm vergonha de pedir aos filhos um dinheiro para cortar o cabelo. Acha que está incomodando, né? Vai apertar o filho pedindo esse dinheiro para ele. E muitos filhos, às vezes, não saem com esses idosos de casa. E eu quis resgatar, trazê-los para o salão. A gente sai com uma estima bem elevada, né? Porque muda muito o visual, né? Eu acho que eu só vou sair daqui agora quando eu morrer. Para o cabeleireiro, mesmo quem não tem muito tempo pode fazer algo por alguém. Basta ter um olhar mais atento. Eu digo que o que eu dou é você olhar um pouco ao seu redor e ver as necessidades do seu bairro, né, a necessidade da sua escola, um exemplo, a pessoa que quer ajudar nas escolas, né? Hoje eu vejo aí, tem muitas mães que não conseguem pagar uma aula particular. E começa por aí, tá tudo ao redor. É só observar com jeitinho que você vai achar com certeza.
Para quem está cheio de amor no coração, nenhum dinheiro é capaz de pagar a felicidade em ajudar. Gente, me conta rapidamente qual que é o tipo de remuneração que vocês ganham com esse trabalho. A minha paz interior que eu procuro e encontrei foi através dessa ação. A minha a cura de todos os males. Se depois dessa reportagem você começou a pensar na possibilidade de ser um voluntário, mas não faz ideia de como nem por onde começar, a gente te ajuda com o site de busca. Nele você vai encontrar informações e áreas de atuação na sua cidade. Anote aí, voluntarios.com.br. Aproximadamente 80 alunos do curso de administração da UFO realizam um projeto curioso voltado para a mobilidade. Os lacres de latinhas arrecadados são utilizados na troca por cadeira de rodas. Confira! O projeto começou em agosto deste ano e é desenvolvido por estudantes do curso de administração da UFO. Para saber mais detalhes, eu converso com a estudante Rafaela Cristina. Rafaela, conta pra gente como que surgiu a ideia desse projeto CLAC Lacre da Mobilidade. Bom, esse projeto ele iniciou através de uma professora nossa como uma atividade da matéria. Ela, juntamente com outro professor do curso de administração, mobilizou os alunos tanto do integral quanto do noturno para estar fazendo a recolha desses lacres, para depois esses lacres serem trocados por cadeira de rodas. Só que o projeto em si não é só a arrecadação dos lacres, envolve toda a parte de comunicação, distribuição e alguns aspectos de marketing também. O objetivo então é treinar o que se aprende em sala de aula e ajudar o próximo. Isso, é bem isso mesmo, é pegar tudo que se aprende em aula e praticar e trazer essa mobilização da arrecadação dos lacres para um bem social. Caso essas cadeiras vão ser destinadas para um público específico, vocês já decidiram? Sim, porque é um projeto em convênio com o outro, que é em Belo Horizonte. Porque esse projeto começou em BH por uma menina de 9 anos. Então esse professor, ele dá aula aqui na UFO e trabalha lá também. Então ele vai recolher todos esses lacres aqui e levar para lá e vai ser trocado em cadeira de rodas. E como a comunidade acadêmica da UF e a população também de Berlândia podem ajudar? Então, nossos pontos de coleta são no 3Q, no 5R, no 5S e no CC. É só trazer os lacres até aqui ou nos mandar e-mail também através do e-mail lacredamobilidade@gmail.com, que a gente pode estar indo atrás também recolher esses lacres. Várias famílias que têm crianças com deficiência em Belo Horizonte estão passando por momentos difíceis. As mais carentes até recebem um benefício do governo, mas o valor é insuficiente. Uma instituição que cuida da reabilitação destas crianças tenta amenizar o sofrimento, mas também depende de ajuda. Davi tem paralisia cerebral, mas ele tem tido um bom desenvolvimento desde que começou a fazer diversos tratamentos, como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Todos atendimentos gratuitos oferecidos pela Associação Mineira de Reabilitação. Um alívio para a mãe, que tem outros 4 filhos. Os gastos são muitos, eu falo isso porque é fralda, é alimentação, tem a nutrição, os remédios que são caríssimos, que o Estado não fornece, então assim, é a conta. Tatiana ainda ganha uma cesta básica por mês. A instituição começou a ajudar as famílias quando percebeu que não adiantava oferecer todo o tratamento de reabilitação se em casa as crianças não tinham uma alimentação adequada. Aquelas famílias que são mais carentes, que são extremamente carentes, elas recebem uma cesta básica por mês que é doada por uma instituição, por uma empresa. As demais famílias, nós temos um estoque de alimentos, né? As famílias recebem ou 1, ou 2, ou 3 alimentos, dependendo da nossa disponibilidade. Algumas famílias ainda recebem um benefício no valor de um salário mínimo por mês, pago pelo governo federal, que visa a segurança alimentar das crianças. Mas para ter direito ao dinheiro, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 220 por morador. Ele deveria ser bem mais alto, né? Uma criança que possui necessidades, fraldas, medicamentos de alto custo, né? Insumos, dentre outras coisas. Então deveria ser bem mais alto, ser revisto mesmo, né? Tatiana tem trigêmeas. Uma nasceu com paralisia cerebral, outra com autismo e a terceira é cega. Ela recebe o auxílio do governo, mas com dinheiro não consegue pagar pelo tratamento médico e ainda adaptar a casa. Às vezes eu consigo doação, às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho que comprar. Mas esse dinheiro é suficiente? Não é suficiente não, porque muita gente ainda
tem que me ajudar. A orientação para essas famílias é procurar a justiça e provar que os gastos são maiores que a renda. Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, a própria política de saúde, né? Eles têm acesso universal à saúde, prótese, órtese, insumos, né? Eles devem procurar, tendo dificuldade, promotoria de saúde, a própria defensoria, o próprio conselho tutelar para poder serem esclarecidos. O nosso leque é grande, falta às vezes informação dos direitos sociais dessas pessoas. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. A Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, em parceria com a UFO, realiza mais uma edição do Congresso Abrace. Sobre o evento, eu converso com Narciso Teles, professor do curso de teatro da UFO e atual presidente da associação. Professor Narciso, obrigada pela sua presença aqui no TVU Notícias. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Professor, conta para nós, qual é a proposta desse evento? O que vocês vão discutir? Na verdade, a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a cada 2 anos, realiza o seu congresso. E esse ano, pela primeira vez, numa universidade do interior do país. Isso é importante, porque demarca também o lugar da UFO dentro do panorama da pesquisa em artes cênicas no Brasil. E esse ano a gente vai discutir as estéticas e as poéticas descoloniais. Um ano que a gente vai receber, além de todos os artistas pesquisadores do país, convidados internacionais da Índia, da África do Sul e da Espanha, ligados a esse tema. Como a gente pode pensar as estéticas e as poéticas do teatro, da dança, do circo e da performance a partir da nossa perspectiva política, geográfica, cultural e não mais baseada apenas pelo norte do mundo. Professor, essa é a 9ª edição do evento, então a expectativa é muito boa para a programação. Ah, sim. Esse ano a Abrace completa 18 anos, então a gente está tendo uma adesão muito grande da participação de colegas de todo o país. E eu acho também que é um momento, não só pelo tema em si do Congresso, mas pela situação que as artes vêm enfrentando, no atual contexto tanto do país e internacional. Então é um momento que a gente precisa realmente se reunir, pensar a nossa inserção na educação, em todos os níveis, as próprias políticas de cultura para o país. Então, acho que é um momento muito interessante. E como que o senhor avalia a parte da cultura, teatro aqui em Uberlândia? Tem crescido com o passar do tempo? Como o senhor avalia? Sim, eu acho que ela tem se desenvolvido com todas as dificuldades. Na verdade, Uberlândia, ela de alguma maneira acompanha o cenário do país, A gente tem sempre uma não valorização, em alguns lugares, um próprio desmonte da Secretaria de Cultura dos municípios e do Estado, ou seja, falta de investimento, de incentivo, mas os grupos, em Uberlândia, eu queria ressaltar isso, os grupos de teatro estão consolidando seus espaços, suas parcerias. Eu acho que isso também leva a uma diversidade do panorama e, ao mesmo tempo, a contribuição da universidade nessa melhoria, nessa ampliação do panorama cultural da cidade. E ainda há vagas para o Congresso? Não, o Congresso, na verdade, a gente tem um número restrito agora para ouvintes apenas, porque a adesão foi muito grande, Então a gente ainda tem poucas vagas apenas para ouvintes. Mas, de todo modo, a nossa intenção com o Congresso é muito mais fazer esse panorama da associação e da pesquisa que a área vem desenvolvendo no país. E como os ouvintes podem se inscrever? A melhor forma é no primeiro dia, O Congresso se inicia com credenciamento no dia 11, na sexta-feira, pela manhã já, onde a gente vai começar com alguns fóruns de discussão da própria associação e aí procurando no 3Q a sala onde vai estar a Secretaria do Congresso. Aí lá ele poderá efetivar a sua inscrição. Professor Narciso, muito obrigada pelas informações, boa sorte com o evento. Nada, eu que agradeço.
E daqui a pouco tem UFO no plural. A edição de hoje destaca a greve na Universidade Federal de Uberlândia. Principais reivindicações, reflexões, impactos. É daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise no sábado, às 2 da tarde. Imperdível. TV Notícias de hoje termina aqui. Boa noite para você e até mais.